A fantástica vida de São Cristóvão. Cristóvão, antes do batismo, chama-se Réprobo, mas depois passou a ser Cristóvão, que quer dizer Christum Ferens, aquele que carrega Cristo, pois o carregou de 4 maneiras, sobre as suas costas para transportá-lo, em seu corpo por meio da maceração, em sua mente por meio da devoção e em sua boca por meio da confissão ou da pregação. Cristóvão era um cananeu, de aspecto terrível e estatura gigantesca, de 12 côvados. Pelo que está escrito, quando conversava com um dos reis cananeus, teve a ideia de procurar o maior príncipe do mundo para servi-lo. Apresentou-se a um rei que tinha a fama de ser o maior que existia no mundo. Este, ao vê-lo, recebeu-o com alegria e o aceitou em sua corte. Certo dia, um jogral cantava para o rei quando uma canção no qual o diabo era nomeado com frequência. Cada vez que ouvia o nome do diabo, o rei que tinha fé em Cristo fazia imediatamente o sinal da cruz sobre o rosto. Vendo esse gesto do rei, Cristóvão ficou muito admirado e perguntou qual o seu significado. O rei não quis responder a Cristóvão, afirmou que, se não me disser, não ficaria aqui. Pressionado, o rei disse: toda vez que ouço falar do diabo, faço esse sinal, com medo de que ele tenha poder sobre mim e me faça mal. Cristóvão respondeu: se você teme que o diabo o prejudique, evidentemente ele é maior e mais poderoso que você. Estou frustrado em minha esperança de ter encontrado o maior e mais poderoso Senhor do mundo. Vão embora, pois quero encontrar o diabo para ser meu senhor e eu seu escravo. Cristóvão deixou o rei para procurar o diabo. Quando caminhava pelo deserto, viu uma multidão de guerreiros, um dos quais, feroz e terrível, veio em sua direção e perguntou aonde ia. Cristóvão respondeu: vou procurar o diabo para tomá-lo como senhor. Aquele sou eu quem você procura. Alegre, Cristóvão ligou-se perpetuamente a ele como escravo e ele o aceitou. Andando juntos, encontraram uma cruz elevada na estrada, e assim que o diabo viu a cruz, fugiu aterrorizado e conduziu Cristóvão por um caminho abandonado e acidentado antes de voltar para a estrada. Vendo aquilo admirado, Cristóvão perguntou a ele por que tivera tanto medo a ponto de deixar uma via plana para seguir um desvio tão desolado e acidentado. Como o diabo não queria responder, Cristóvão disse-lhe: se não me contar, deixá-lo aí neste instante. O diabo foi forçado a dizer: o homem que se chama Cristo foi pregado em uma cruz, e quando vejo uma imagem dessa cruz, tenho grande medo e fujo assustado. Cristóvão respondeu: então este Cristo, cujo signo você tanto receia, é maior e mais poderoso. Então tenho trabalhado em vão, pois ainda não encontrei o maior príncipe do mundo. Adeus, quero ir embora para procurar este Cristo. Ele procurou por um longo tempo alguém que lhe desse informações sobre Cristo, até que encontrou um eremita, que lhe fez uma pregação cristã e cuidadosamente o instruiu na fé. Disse o eremita a Cristóvão: este rei ao qual você deseja servir pede submissão. Será preciso jejuar frequentemente. Cristóvão respondeu: que ele me peça outra coisa, esta não tenho forças para fazer. O eremita respondeu a Cristóvão: será preciso também dirigir a ele muitas orações. Cristóvão respondeu: não sei o que é isso, e da mesma forma não posso me submeter a tal coisa. O eremita respondeu: você conhece o rio no qual muitos transeuntes passam por perigos e morrem? Cristóvão respondeu: sim. O eremita disse: como você tem uma alta estatura e é um homem forte, se passar a morar perto desse rio e atravessar as pessoas, agradará ao Rei Cristo, que você deseja servir, e espero que ele manifeste a você neste lugar. Cristóvão respondeu: esse tipo de serviço posso fazer e prometo que me dedicarei a ele. Foi até o rio, construiu uma pequena casa e passou a usar um bastão com o qual se mantinha dentro da água e transportava sem cessar a todos.
Muitos dias se passaram, até que certa vez, enquanto repousava em sua cabana, ouviu a voz de uma criança que o chamava dizendo: Cristóvão, saia e me atravesse. Cristóvão saiu imediatamente, mas não encontrou ninguém. De volta à sua casinha, ouviu novamente a mesma voz que o chamava. Correu outra vez para fora e não encontrou ninguém. Foi chamado uma terceira vez. Saiu e achou na margem do rio uma criança que pedia insistentemente para fazer a travessia. Cristóvão ergueu a criança sobre os ombros, pegou o bastão e entrou no rio para atravessá-lo. Mas a água subia pouco a pouco e a criança pesava como se fosse de chumbo. Quanto mais avançava, mais a água subia e mais a criança pesava sobre os ombros de Cristóvão, com um peso insuportável, de forma que ele ficou muito angustiado e com medo de morrer. Mas com grande esforço escapou. Atravessou o rio, colocou a criança na margem e disse a ela: Pequeno, você me colocou em grande perigo e me pesou como se eu tivesse o mundo inteiro sobre mim. Dificilmente existirá peso maior. A isso a criança respondeu: Não se espante, Cristóvão. Você novamente teve o mundo sobre si, como carregou em seus ombros aquele que criou o mundo. Eu sou o Cristo, seu rei, e cuja obra você tem servido. Para comprovar que digo a verdade, quando voltar, enfie seu bastão na terra, ao lado de seu casebre, e pela manhã verá que ele floresceu e frutificou. Dito isto, no mesmo instante desapareceu. Ao retornar, Cristóvão fixou seu bastão na terra, e quando se levantou pela manhã, encontrou carregado de folhas e tâmaras, como se fosse uma palmeira. Em seguida foi a Samos, cidade da Lícia, cuja língua não compreendia. Por isso rezou ao Senhor pedindo que lhe concedesse aquela compreensão daquela língua. Depois de ter obtido o que pedira, Cristóvão foi ao lugar no qual os cristãos eram torturados e confortou-os em nome do Senhor. Um dos juízes locais, que anteriormente vendo orar, considerou alguém insano, feriu no rosto a Cristóvão, que disse: Se eu não fosse cristão, rapidamente vingaria esta injúria. Cristóvão fixou então seu bastão na terra e pediu ao Senhor que o verdejasse para converter o povo. Isso aconteceu na mesma hora, e 8.000 homens passaram a acreditar. O rei mandou 200 soldados levarem Cristóvão diante dele. Encontrando-o em oração, tiveram medo de intimá-lo. O rei enviou outros soldados que, encontrando-o em prece, passaram a orar junto com ele. Ao se levantar, Cristóvão perguntou: O que procuram? Eles responderam: O rei nos enviou para prendê-lo e levá-lo até ele. Cristóvão, se eu quisesse, vocês não poderiam me levar nem solto, nem amarrado. Eles responderam: Se você não quer nos acompanhar, siga livre para onde desejar, e diremos ao rei que não o encontramos. Cristóvão respondeu: Não, eu irei com vocês. Então eles o converteu à fé, e fez que atassem suas mãos às costas e o levassem preso. Ao vê-lo, o rei se assustou e caiu do trono. Depois de erguido por seus escravos, perguntou o nome e a terra natal do recém-chegado. Cristóvão respondeu: Antes do meu batismo era conhecida por Réprobo. Desde então sou chamado Cristóvão. O rei respondeu: Você se atribuiu o tolo, nome deste Cristo crucificado, que não salvou a si próprio e não pode salvar você. Maldito cananeu, por que não sacrifica a nossos deuses? Cristóvão respondeu: É adequado que você se chame Dagnos, pois é a morte do mundo, o associado do diabo. Seus deuses são produto de mãos humanas. O rei respondeu: Como você foi educado entre as feras, só pode agir como selvagem e desconhecer a fala dos homens. Mas se sacrificar, receberá de mim grandes honrarias. Caso contrário, será morto com suplícios. Como ele não quis se sacrificar, Dagnos mandou colocá-lo no cárcere e decapitar os soldados que haviam sido enviados a Cristóvão e tinham aceito o nome de Cristo. A seguir, mandou ao cárcere 2 belas moças, uma chamada Niceia e outra Aquilínia, prometendo-lhes muitos presentes
se conseguisse fazer Cristóvão pecar com elas. Logo que as viu, Cristóvão começou a rezar, mas como as moças o perseguiam com afagos e abraços, levantou-se e disse: "O que querem e por qual razão foram introduzidas aqui?" Assustados com o brilho de seu rosto, disseram: "Tenha piedade de nós, santo de Deus, pois queremos crer no Deus que você prega." Informado disso, o rei fez com que fossem levadas até ele e disse: "Foram vocês as seduzidas? Juro pelos deuses que não sacrificarem a eles perecerão de má morte." Elas responderam: "Se quer sacrificaremos, manda limpar as praças e reunir todos no templo." Quando isso foi feito, elas entraram no templo, desataram seus cintos, colocados no pescoço dos deuses, que caíram e partiram em pedaços, enquanto diziam aos assistentes: "Chame médicos para curar seus deuses." E então, por ordem do rei, Aquilínia foi suspensa e seus pés atados a uma pedra enorme que deslocou todos seus membros. Quando ela migrou para o Senhor, sua irmã Niceia foi jogada no fogo, mas como saiu dali ilesa, foi imediatamente decapitada. Depois disso, Cristóvão foi levado à presença do rei, que mandou açoitá-lo com varas de ferro e o colocar sua cabeça em um elmo de ferro incandescente. A seguir, Cristóvão foi amarrado em um banco de ferro, sob o qual se acendeu um fogo alimentado por piche. Mas o banco derreteu como cera e Cristóvão saiu ileso. Depois o rei mandou que ele fosse amarrado a um poste e que 400 soldados o flechassem. Mas todas as flechas ficaram suspensas no ar, perto dele, sem atingi-lo. Ora, acreditando o rei que ele tivesse sido alcançado pelas flechas dos guerreiros, começou a insultá-lo, quando repentinamente uma delas se voltou contra ele, atingindo-o no olho, imediatamente o cegando. Cristóvão falou: "Amanhã estarei morto, tirano. Você deve então fazer lama com meu sangue, esfregar o olho com ela e recuperar a saúde." O rei mandou-o para a decapitação. Enquanto estava em profunda oração, Cristóvão foi decapitado. O rei pegou um pouco de seu sangue e colocou sobre o olho, dizendo: "Em nome de Deus e de São Cristóvão." Ficando curado no mesmo instante, o rei passou a crer e lançou um edito pelo qual aquele que blasfemasse contra Deus e São Cristóvão seria imediatamente punido pela espada. Ambrósio, em seu prefácio, fala desse mártir da seguinte maneira. Santo Ambrósio diz: "O Senhor cumulou Cristóvão com tanta virtude e graça na doutrina que ele afastou 48.000 homens do erro pagão, trazendo para o dogma cristão, por meio de milagres que abalaram o culto anterior. Niceia e Aquilínia, por muito tempo praticantes do meretrício no lupamar, ou seja, eram mulheres da vida que faziam sexo em troco de dinheiro público, foram levadas da imundície à castidade por São Cristóvão, que lhes ensinou ainda a receber a coroa do martírio. Mesmo amarrado em um banco de ferro no meio de uma fogueira, ele não sofreu com o calor e, mesmo alvejado por guerreiros durante um dia inteiro, não foi atingido por suas flechas. Depois que uma dessas flechas perfurou o olho de seu torturador, o sangue do bem-aventurado Marte, misturado à terra, devolveu-lhe a luz e, além de curar a cegueira corporal, iluminou sua mente. Foi de você, Senhor, que ele obteve a graça de defender contra as doenças e enfermidades os que suplicaram a ele. Muito obrigado, meus amigos e amigas, pela sua presença. Oremos a Ave Maria, pedindo a intercessão de São Cristóvão, o patrono dos motoristas, para que ele possa guiar na nossa vida todas as nossas situações de tristeza, de alegria. Sempre ele possa estar à frente, nos guardando e sempre pedindo a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo.